pastora, graças a Deus, ela anota tudo. Ela anota pregação do bispo, minha, ela anota, porque uma hora, isso é bom, isso eu sempre ensino para vocês. Nós não conseguimos guardar tanta coisa na cachola, então vai anotando, irmão, porque tem textos que você não recorda. Por exemplo, no meu caso, tem textos que eu tenho que buscar de novo na Bíblia, porque já fugiu da minha mente. Amém? Capítulo 10, o versículo 19 a 25. Isso, nós vamos ler hoje a partir do 26. Antes de entrar no texto, se toda a igreja, começando pelos pastores, seguisse a Bíblia na totalidade, nós errávamos menos, porque a Bíblia ela é baseada em épocas, né? Quer dizer, ela é uma livraria, é uma biblioteca baseada em épocas. Então, por exemplo, quando nós chegamos na carta aos Hebreus, que época foi essa? Com certeza foi uma época depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, aonde esse autor, com muito conhecimento dos dois lados da lei e graça, ele está trazendo a Cristo como destaque, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como filho de Deus, Cristo como enviado de Deus. Então, a época da carta aos Hebreus é uma época, por exemplo, que vai contradizer geralmente, se eu for pregar em cima do Velho Testamento, eu vou pregar antes da ressurreição, antes da crucificação. Então, quando nós chegamos na carta aos Hebreus, é revelado a graça poderosa de Jesus, é revelado que nós só entramos no Santo dos Santos por causa do sacrifício de Jesus. Então é um texto que nos dá autonomia hoje de ser chamados filhos de Deus, irmão de Cristo, irmão do Senhor Jesus, e ter certeza de uma coisa: a nossa salvação já está garantida através de Cristo. Amém. Isso é fato. O livro todo de Hebreu vai destacar, a carta toda vai destacar ponto a ponto, que nós somos livres como cantou o louvor, como a Zuleika se expressou no louvor. E livre por quê? Pela graça. Amém? E quando chega aqui no versículo 26, ele começa tocando num assunto muito pesado, porque nós falamos, poucas pessoas entendem, que o plano consumado por Jesus Cristo é o plano da salvação. Quando ele fala está consumado, foi dada uma tarefa na mão do Senhor, e ele cumpriu muito bem. Então, quando ele cumpre esse plano, ele fala: Pai, foi consumado aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém? Então, a partir desse plano, nós temos a liberdade com Deus, por causa desse plano maravilhoso da graça de Cristo. Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Agora ele vai entrar num ponto aqui, irmão, vamos analisar juntos. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Que adversários seriam esses? Esses adversários, o rei Davi destaca muito bem no Salmo 110, quando ele fala que os adversários de Deus vão ficar debaixo do estrado dos seus pés. Então, todo aquele que não professa fé em Cristo é inimigo de Deus. Por exemplo, tem várias igrejas que se titula, cada um tem os seus costumes e seita, mas se a porta não for Cristo, todos são adversários de Deus, todos são inimigos de Deus. Por quê? Porque ainda estão debaixo da ira de Deus. Eles vão ser julgados, independente de ser pessoas boas, independente, por exemplo, de ser pessoas até piedosas, mas se elas desprezam a cruz,
cruz, elas se tornam inimigas de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Cristo. Se Cristo deu a sua vida para que nós viesse, a graça dele viesse superabundar, se ele foi chicoteado, se o plano que foi confiado na mão dele foi cumprido, então nós seguimos o caminho desse plano. Esse plano foi estabelecido para toda a humanidade, mas todo aquele, por exemplo, que não reconhece o sacrifício de Cristo, ele se torna inimigo de Deus. E qual que é a expectação de uma pessoa que não tem Deus? Vamos lá, você pega uma pessoa, você vai conversar com ela e fala assim: olha, a primeira coisa que ela conversa quando nós tocamos no assunto religioso, ela não tem certeza da sua salvação. Ela tem pavor quando fala em morte. Pavor. Falou em morte, essa pessoa se aflige. Essa pessoa ela fica desnorteada. Por quê? Porque aquela expectativa que fala aqui o autor é essa expectativa de uma pessoa que ela não tem certeza que o sacrifício e a graça de Cristo foi única e verdadeira. Ela começa a se apavorar. Por que ela se apavora? Porque ela não tem certeza da sua própria salvação. E outra coisa, aqueles que estão em Cristo, como fala aqui o versículo 1, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É como se Cristo estivesse expelindo essa pessoa, e o texto não está falando isso. O texto está falando que só houve um sacrifício, que todos têm que segui-lo. O sacrifício é verdadeiro, então piamente eu tenho que crer que não é mérito meu. Eu tenho que me apegar a isso e falar: olha, eu vou crer que mesmo eu errando, mesmo eu pisando na bola, o sacrifício de Cristo, ele me purificou. Amém. Ele me purificou, então a minha garantia não é em mim, a minha garantia é em Cristo, é no plano dele da consumação. Amém. Isso tem que ser uma regra nas nossas vidas até a vinda dele, ou até ele nos recolher. Com essa certeza não há expectativa de pavor, como está falando aqui. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir o adversário, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui ele começa a entrar num ponto de quando, por exemplo, alguém era pego adorando outro Deus, outro tipo de Deus no Velho Testamento. Então o líder, ou se não alguém que visse, ela chamava 2 testemunhas. Se fosse aprovado que aquela pessoa foi pega adorando outro Deus, aquela pessoa é levada fora de Jerusalém e ela era morta apedrejada. Ela era morta. Aí ele fala aqui: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. 2 coisas sérias, irmão, não é brincadeira aqui, não é brincadeira. O sacrifício de Cristo, ele marcou o mundo, ele marcou. O que acontece? Quando uma pessoa, ela passa tempo na igreja e ela retorna a fazer as atrocidades, pecados, zombando de Deus, zombando do sacrifício de Cristo, não considerando o sacrifício de Cristo, essa pessoa, irmão, ela está plena a ir para o inferno, porque não tem mais sacrifício, ela não crê mais. Porque se nós somos salvos pela fé e você deixou de crer no Filho de Deus, primeiro, você está ultrajando o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo não tivesse falado com você. É como se a obra que o Espírito Santo veio fazer no mundo, você não tivesse interesse nenhum. E as pessoas continuam brincando. Então, se naquela época, o pessoal fala que a graça é uma coisinha simples, né? Que a graça é
que aquele que recebe a graça, irmão, a graça nos traz uma responsabilidade muito grande, porque junto com a graça vem o pleno conhecimento do amor de Deus. Junto com a graça nós entendemos que o sacrifício de Cristo, ele foi único, e o sacrifício de Cristo nos torna filho e co-herdeiro da promessa de Deus. É como se você vivesse nesse mundo numa expectativa da vinda de Cristo ser algo explosivo nas nossas vidas. É como você vivesse na expectativa de viver dias melhores numa eternidade que nunca tem fim. Já está falando em eternidade. Quando nós desprezamos isso, nós saímos do caminho. Nós saímos. Agora, tem possibilidade de uma pessoa fazer isso? Se realmente ela faz parte do plano da salvação, eu estou cansado de explicar aqui, várias vezes eu toquei nesse assunto. Mesmo ela desviada, fora dos caminhos do Senhor, ela vai retornar para Cristo. Agora, se a pessoa ela larga Cristo, ela fica uma apóstata, ela está dentro desse plano de perdição mesmo. Quem aqui já foi falar com uma pessoa, por exemplo, de Deus, e essa pessoa falou: olha, eu já estive na igreja, rapaz, você está brincando comigo? Eu já cantei no louvor, rapaz, eu já tomei ceia aqui no meio, eu fiz tudo isso. Irmão, essa pessoa nunca teve ligada com Cristo. Ela recebeu de todo o conhecimento, mas ela se absteve daquilo que era melhor. E geralmente aquilo que é melhor é a graça de Jesus derramada, amém, sobre toda a humanidade, a qual nós não merecíamos. Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso aí nós vamos encontrar lá no livro de Jeremias. Mas a promessa de Deus de que Ele vai agir com o seu poder, Ele vai, isso eu tenho certeza, irmão. Quando eu olho, por exemplo, a situação do mundo, quando eu olho a guerra entre os governos, quando eu olho o esfriamento religioso, quando eu olho a criminalidade aumentando, quando eu olho a falta de amor, irmão, eu não me entristeço, eu não consigo me entristecer. Sabe por quê? Porque nós que recebemos a Cristo, e muitos que receberam, e muitos que ainda vão receber, eles estão nesse guarda-chuva chamado graça, através do sangue de Jesus Cristo. Agora, aqueles que são inimigos de Deus, irmão, que não aceitam Cristo como seu Salvador, único Salvador, essas pessoas estão debaixo dessa ira, dessa terrível ira do Senhor. Então, quando você vê alguém com aquela conversinha, como eu já vi muitos: ah não, que Jesus veio, Zuleika, e Ele foi muito bom, Ele morreu pela humanidade. Olha, já que Ele morreu, e se a salvação é pela graça, até os humoristas estão salvos. Se a salvação é pela graça e os humoristas fazem graça, então até os humoristas estão salvos. Não é assim não, meu irmão. O caminho já foi traçado e consumado, a qual eu e você já estamos dentro dele, já estamos envolvidos por ele, e quem nos envolveu foi o próprio Senhor Jesus, pela sua graça. Amém? Amém. Está difícil de entender, irmãos? Não. Ele fala aqui, olha, é como se ele estivesse falando: olha, se no tempo da lei, o povo quando saía dos caminhos do Senhor, morria pela lei apedrejado, imagina agora que o Filho de Deus derramou seu sangue inocente, foi sacrificado, foi crucificado. Imagina agora aqueles que não o aceitam, o seu senhorio. Então vai haver julgamento ou não, Zuleika? Sim, meu irmão, o texto está falando que sim. Sim. E a expectativa de quem não conhece a Cristo é horrível. É horrível. As pessoas, irmão, quando fala de morte nem fala do inferno para ver.
Fala assim, grita assim, irmãos, quem aqui quer ir para o inferno? Irmão. Agora pergunta quem quer ir para o céu. E não é o céu de Canduva, nem o rosa da China. Versículo 32. Hoje nós fechamos isso aqui. Esse capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Dando uma paradinha aqui no versículo 32, você percebeu que o sofrimento, ele não é para nos afastar de Deus? Muito pelo contrário. O sofrimento na vida da humanidade, ele é como se fosse um treinamento. As maiores conquistas foi em momentos de quê? De sofrimento. Sabe quando é que nós falamos que amamos a Cristo? No momento do sofrimento. Amar a Deus quando as coisas estão boas, é fácil, irmão. Então ele está falando aqui, lembra quando vocês estavam correndo? Lembra quando os pais de vocês eram mortos através do nome de Deus? Lembra quantos apóstolos morreram? É isso que ele está falando aqui. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Aqui ele está falando de algo muito grande, muito grande. Ele está falando, olha, tudo aquilo que vocês passaram, aquilo que está por vir é muito maior. Glória. Isso ninguém nunca tira. Ele está falando de duas coisas aqui interessantes. Ele está falando de um patrimônio que já é nosso por herança. Esse patrimônio não é terreno, não é carro, não é fazenda, não é apartamento, não é nada disso. É um patrimônio celestial, a qual eu e você já somos alistados e já fazemos parte desse local, onde nós vamos morar em local especial, glória, onde as ruas, diz a palavra, que são de ouro. E esse patrimônio, ele é durável, não é patrimônio, ele é celestial. Glória a Deus. Então, irmão, dá para nós se apegar a essas coisas daqui, irmão? Dá para se apegar? Não dá, porque Deus tem coisa grande para nós. Aleluia. Superior e durável. Aí ele dá um conselho aqui no versículo 35: não abandoneis, porquanto a vossa, é isso, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Esse galardão você pode colocar como prêmio. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus. Sabe, irmão, Deus, ele tem promessa. E quando nós falamos de promessa, os nossos olhos, nossos lábios, nós pensamos, por que as pessoas, elas se iludem tanto com esses cultos fervorosos pentecostais? Por quê? Porque elas só se ligam, presbítero, nessa promessa. Deus tem promessa de me dar uma grande empresa. Oh, irmão, o que é uma grande empresa diante da maior glória que Deus tem para mim e para você, irmão? Então, por exemplo, olha, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na vida. Lógico que vão se cumprir, porque eu sou imortal, nós somos imortais. Lógico que todas as promessas,
tanto nesse mundo como no vindouro, vão ser cumpridas. Aqui está falando de algo durável, aqui está falando de algo permanente que Deus já nos deu por herança. Mas é necessário que venhamos guardar a nossa fé. E guardar a nossa fé não é ter uma vida de santidade falsa, mas é entender que Cristo cuida de você, que Cristo é o teu guia e que nele você está firmado como uma rocha, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Aleluia. Inabalável. Glória a Deus. Amém. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todo o tempo, o meu justo, não é o justo como muitos pregam, é o meu justo. Irmão, isso é lindo demais. Ele está falando aqui, o meu justo. Então você é dele. O autor aqui, o autor aos Hebreus, olha que coisa linda, ele fala, olha, todo o tempo, isso está no Velho Testamento, esse versículo aqui, depois eu mostro para vocês. Ele está usando o Velho Testamento aqui. O meu justo viverá pela fé. E se vive pela fé, vai vir sofrimento? Vai. Mas Ele está com você. Amém. Se você vive pela fé, vai vir tribulação? Vai. Mas Ele está com você. Vai vir dias piores? Vai. Mas Ele está com você. Sabe por quê? Ele está linkado com você. O compromisso dele com você foi da cruz do Calvário, meu irmão. Foi da cruz do Calvário. Então quando você vier no culto, irmão, o bispo fica se matando, sabe? Porque sabe o que ele queria ver? Ele queria ver, irmão, todo pastor quer ver isso. Essa gratidão. Nós temos que ter gratidão. Então o mínimo que você pode fazer no culto é expressar essa gratidão, trabalhando, ganhando alma, na certeza da vitória, vindo animado, falando de Cristo, falando motivado. Por quê? Porque Ele vive. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E se retroceder, aqui ele está voltando para o início, viu? Esse texto aqui é o resumo do versículo 26. Olha que interessante. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso é Deus falando. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória. Fica de pé, irmão. Irmão, motivados na fé. Sabe, irmão, isso não é como essa hipocrisia da minha parte. Isso não é demagogia da minha parte. Quando eu falo que as coisas estão acontecendo, olha, irmão, como ser humano, eu fico com medo. Porque todos nós temos medo. Primeiro, nós temos família. E tudo aquilo que afeta o país, afeta a nossa família. Mas sabe, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. É os últimos dias, irmão. O nosso irmão está vindo. E a palavra fala que ele vai vir com os seus anjos, irmão, em alaridos de trombeta. Glória a Deus. Sabe, irmão, isso tem que ferver no nosso coração. Ferver no nosso coração, e isso nos motivar a pregar o Evangelho. Pregar com amor. Sabe por quê? Porque nós não somos dos que retrocedem. Glória. Nós não somos o leica dos que retrocedem, mas nós caminhamos para a conservação, amém, da nossa alma. Glória a Deus. E só quem pode conservar a nossa alma é a nossa fé em Jesus. Aleluia, amém. Nós não temos pavor da morte, nós temos receio e medo. Se nós soubéssemos, por exemplo, que encostar nessa cadeira e falar, Senhor, quero morrer agora, era mais fácil, não? Mas o nosso medo é da dor física. Mas a morte não é mais tabu, meu. Hoje nós podemos pregar abertamente a respeito de morte. Por quê? Porque você não morre mais. Glória. Você não é dos que retrocedem.
Você é dos que avança. E sabe por que você avança? Porque o nosso alvo não é o bispo Nivaldo. O nosso alvo não é o pastor Alexandre. O nosso alvo não é o presbítero Adalto. O nosso alvo, ele é chamado Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que os seus olhos brilham como fogo. Aquele que os seus cabelos são brancos como a neve. Aquele que os seus pés são como os latão reluzente, irmão. E no seu peito, irmão, tem uma faixa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmão, pregar o Evangelho não é estar dentro da igreja. Pregar o Evangelho é lá fora, quando você apresenta o senhorio do Senhor. É quando você fala que Ele é a porta, que Ele salva e que Ele restaura. Aleluia. Feche os teus olhos. Ó Senhor maravilhoso, que esse culto, meu Deus, ele venha ficar marcado na minha vida, nas nossas vidas, Pai. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos aqui nesse local de culto, como igreja, o que dá a entender, meu Deus, é que nós já estamos decididos com a nossa fé.